E aí, tudo bem? Primeiramente vou me apresentar, eu sou Miro Rizoma, sou músico há muito tempo, desde criança. E hoje em dia músico profissional, estudo na Universidade de Pelotas, faço graduação em música. E aí eu vou começar nesse vídeo aqui falando do início do nosso projeto, do nosso processo de aprendizagem. Eu aprendi música de forma autodidata, de forma observacional, de forma perguntando para as pessoas, assim, nunca tive, quando eu era criança, um professor formal. Mas como eu gosto muito da educação, da pedagogia, sou professor também, eu tenho a cada dia melhorado e aprendido métodos de ensinar, né? Porque o aprender é principalmente como chegar, como motivar o aluno a tocar e gerar práticas, como organizar esses estudos, além, claro, do conteúdo básico, das técnicas, de como aprender uma música. Beleza. Até então, na minha vida de educação musical, eu sempre trabalhei por demanda, assim. Eu chegava num aluno e via o que ele queria aprender, e por mais que os primeiros passos são o mesmo para todos, não tem como fugir dos primeiros passos, eu sempre dei um direcionamento e dou um direcionamento para cada aluno de acordo com o que ele tem mais interesse. Uns têm mais interesse em teoria, em se envolver mais com a lógica teórica da música também, outros só querem a prática, só querem aprender uma música específica para tocar numa determinada ocasião. Então demandas vão ter várias, assim. A ideia desses vídeos é divulgar, eles vão estar nas redes também, e para todo mundo que quiser aprender e se apropriar deles, das coisas que eu estou dizendo. E nesse caso, da ideia da demanda mais pessoal, quando quiser uma música específica, um caminho específico que não está entendendo, aí a gente vai ter as aulas online, que é via WhatsApp, e que a gente tem essa troca. Eu envio um material, propondo exercícios, propondo práticas, e depois o aluno me reenvia os retornos, como ele está tocando. Hoje em dia todo mundo tem as ferramentas de vídeo, de alguma maneira. O intuito é a gente conseguir se comunicar. E então é isso. O primeiro passo para a gente pensar que a gente vai ter duas vias, assim. A gente vai sempre pensar a música e o instrumento. Porque a música ela é a mesma para todos os instrumentos, assim, é a mesma para a voz, é a mesma para o piano, é a mesma para o violão. A sintaxe, as ordens das notas, como que isso se organiza, é a mesma história para todo mundo, para qualquer instrumento. O instrumento, assim como o nome já diz, é só um instrumento, uma ferramenta para a gente poder executar a música, né? Então beleza, eu como toco vários instrumentos, eu vou fazer vários vídeos de outros instrumentos também, com uma mesma ideia, e vamos acompanhando aí, beleza? Então, ó, a primeira coisa para a gente formalizar a aula é ter o instrumento, né? No caso, esse violão meu aqui, ó, é um violão de 7 cordas, que é um pouco diferente do convencional, que é de 6 cordas, mais utilizado, né? Esse violão de 7 cordas é utilizado muito para o choro e cada vez mais utilizado em outras linguagens também. Ele tem uma corda suplementar aqui, que é a 7ª corda, que é a mais do que o violão de 6. E eu tenho trabalhado muito com esse violão, tocado, feito as coisas, e é o violão que eu vou utilizar para a gente poder estudar. Então, primeira coisa tem que ter, quando eu mostrar um acorde aqui, ó, vai sobrar sempre uma corda para cima, porque essa corda é a corda que, no caso, quem tem um violão de 6 cordas não vai estar utilizando ela. Mas a lógica é a mesma e é a mesma coisa que vai acontecer. Beleza? Então, ó, vamos primeira coisa, pensar o que é a música. Vamos falar da música, o básico, resumão básico, assim. Então, uma coisa que eu costumo pensar e quero trazer cada vez mais também para as aulas é juntar, além dos elementos técnicos, elementos filosóficos, elementos emocionais, porque a música não é só tocar, né? É uma forma de tocar, tem uma série de detalhes, tem uma série de contextos que eu vou tentar trazendo, pincelando também, para a gente não se estender muito nesses outros quesitos, mas vou dar umas pinceladas. Mas, a princípio, vamos pensar primeiro nos 3 parâmetros da música. Assim, a música é composta de 3 parâmetros principais, que é melodia, harmonia e ritmo. Isso é clássico, assim. O que é isso? A melodia são as notas organizadas horizontalmente, uma após a outra, formando uma narrativa lógica. Por exemplo, parabéns pra você. Sol, sol, lá, sol, dó, si. Então o que aconteceu? Sol, sol, lá, si. Que são notas que foram tocadas
uma após as outras, e produzir um sentido narrativo, um sentido que todo mundo conhece essa melodia, né? Então a gente chama isso de melodia, que é o que a letra geralmente se apropria nas músicas. A letra vem junto, coladinha ali com a melodia e constrói a narrativa. Beleza? Esse primeiro momento é muito tudo. Em geral, o teórico vai ser muito assim, porque se a gente se focar em aprofundar, a gente perde muito tempo e não é o intuito agora. O intuito é ir aos poucos pincelando ideias teóricas, que pelo menos foi assim que aconteceu na minha vida. Assim. Primeiro eu aprendi a tocar, já tocava, já fazia a maioria das coisas e depois comecei a dar nome. E é muito importante o saber teórico, ajuda a gente a evoluir mais rápido, uma série de coisas. Mas também ficar muito preso para eles e esperar entender tudo de uma vez, a ideia não é essa. Beleza, então eu falei em 3 parâmetros. O primeiro é melodia, que é essa narrativa, essa nota uma após a outra. O segundo parâmetro é a harmonia. Que é a harmonia? É quando as notas tocam juntas ao mesmo tempo e constroem um corpo sonoro coerente e único. O que é isso? Por exemplo, o acorde no violão, um acorde de sol, por exemplo, maior, ó, ele é uma série de notas tocadas juntas. Então, ó, tem o sol, tem o si, tem o ré, tem o sol, tem o ré e tem o sol. Eu toco essas todas juntas, eu formo um acorde. O acorde, basicamente, ele serve como uma paisagem, onde essa narrativa, que é a melodia, ela vai acontecer. Então, por exemplo, se eu estou em sol, parabéns pra você nessa data querida. Então, os acordes estão servindo como uma paisagem, onde essa melodia ela vai se atravessar e vai passar contando essa história que a música tem essa narrativa. Beleza? E por último, o ritmo. O ritmo é a maneira que essa estrutura se organiza no tempo. Como que ela funciona? Geralmente, o ritmo ele é a repetição. Para uma coisa ser considerada canção, para uma coisa ser considerada arte em geral, ela precisa repetir, ela repete blocos de padrões, de ideias, e essas repetições vão se tornando cada vez mais compreensíveis, né? Então, o ritmo basicamente ele trabalha com a repetição e com a sucessão de tempos. O ritmo, explicar ele teoricamente, ele tem algumas complicações, mas basicamente, por exemplo, no violão, o ritmo ele é dado pela mão direita. A mão direita é responsável pelo ritmo. O grande instrumento rítmico é a bateria, os tambores, né? Que eles, em geral, não emitem notas, não emitem sol, dó, ré, por mais que eles podem emitir, e tem instrumentos percussivos melódicos, mas, em geral, eles ficam marcando o tempo. Então, ó, o ritmo, primeira coisa, a gente depois vai ter uma aula só sobre ritmo. Mas a maioria das músicas, ou elas estão num tempo de 4x4, o que é isso? São 4 pulsos. 1, 2, 3, 4. Repete. 1, 2, 3, 4. Então, parabéns pra você. Olha só, parabéns não tá em 4. Baby Shark, por exemplo, tá em 4. Baby Shark, Baby Shark, clássico entre as crianças, né? O Baby Shark. Essa música tem 4, mas o parabéns que a gente usou de exemplo, ele tá em 3. Ele tá num bloco de 3, é assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O clássico da valsa. 3, tchá, 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 tchá. Beleza? Então, ó, parabéns pra você. 2, nessa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso é o tempo. Isso é o tempo da música, o pulso. O ritmo vai ser construído em cima desse tempo. O ritmo é as escolhas de notas que a gente vai tocar nesse tempo de 3. Beleza? Tudo bem por cima, a princípio, porque a ideia não é se aprofundar na teoria, mas primeira ideia, essa aí que é importante da gente saber. Então, por exemplo, na mão direita, o ritmo eu posso fazer, ó, bater só 1. Para 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Toquei só 1. Mas eu posso tocar 1 e o 3, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza? E assim a gente prossegue. Isso aí é o básico, o início do início. Beleza? E aí na ideia das aulas, nos meus do decorrer, é a gente passar todas as aulas, ter práticas dos 3 parâmetros. Ter uma prática que contemple as melodias,
que vão ser escalas, arpejos. O que é uma escala? Uma escala é as notas tocadas sucessivamente, igual uma melodia. É uma melodia, só que uma melodia muito bem organizada. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então o aprendizado musical tem essa parte melódica, a gente vai trabalhar isso aqui. A parte harmônica, que são os acordes, que é a base do violão, né? O que a gente começa pegando firme e já fica muito feliz de saber fazer os acordes, conseguir tocar as músicas. E a parte rítmica, que é a mão direita, saber o que que desce, o que que sobe, quando bate. Isso tudo a gente vai progredir. Beleza? Então, ó, temos outra coisa aqui. Agora, a gente vai falar sobre o violão especificamente. Que isso também faz parte da primeira aula. De todas que eu faço, eu tenho que fazer esse processo para a gente poder estar ciente do que vai acontecer. Beleza? Então, ó, o violão, ele em geral tem 6 cordas, né? O meu tem 7, mas ele tem 6 cordas. Ele tem 12 trastes até aqui, ó. Trastes são essas casas. Na verdade, o traste é isso aqui, que separa que marca os meios de cada casa, o início e o final de cada casa. E as casas são esses quadradinhos aqui, ó. Então a gente chama de casas, ó, quadradinhos. E aí, esse primeiro momento, essa aula é muito importante para a gente começar a ter a linguagem do violão. Então, ó, primeira coisa, 6 cordas. E as cordas são contadas de baixo para cima. A primeira corda é a mais fina, o Mi. A segunda corda, o Si. A terceira corda, o Sol. A quarta corda, o Ré. A quinta corda, o Lá. E a sexta corda, o Mi. Então, são 6 cordas. Vocês vão ver que interessante depois como que isso se transforma em linguagem para a gente poder conversar sobre e aprender música sem, às vezes, ter um violão para mostrar. As casas são esses quadradinhos aqui, ó. Então, desse quadradinho até esse aqui, esse meio termo aqui onde tem todo esse espaço, é a primeira casa. Esse aqui é a segunda casa, essa aqui é a terceira casa e assim sucessivamente. Algumas casas e a maioria dos violões, eles têm uma bolinha aqui em cima, ó. Ali, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ali, ó. Ele tem bolinhas. Essas bolinhas, elas marcam em geral a quinta casa, a sétima casa e a 12ª casa, em geral. Mas alguns marcam algumas outras, mas a maioria da parte é essa. Que são casas muito importantes. A gente vai ver que na hora de tocar, que elas são bem importantes, que elas marcam zonas harmônicas importantes do violão. As quintas, as oitavas, mas enfim. Depois a gente entra nisso aí também para não ter muito conteúdo do primeiro momento. Então já temos de linguagem 6 notas, 6 cordas, né? Cada corda está em uma nota específica, a gente vai falar disso daqui a pouco quando a gente falar sobre afinação. 6 cordas. Temos casas, que são 12 casas até aqui embaixo, mas ele continua, e alguns violões tem mais casas que os outros. Mas basicamente as 12 casas são as principais para a gente começar aqui, ó, dessa parte do violão onde termina o corpo para cima. E temos os dedos da mão esquerda para a gente falar de acordes. A gente tem o dedo 1, o dedo 2, o dedo 3 e o dedo 4. Então, na hora de formar acordes, eu vou dizer, por exemplo, coloque, pressione o dedo 2, que no caso seria esse dedo aqui, o dedo 2, na terceira casa da sexta corda. Aí a gente vai contar a corda. Corda de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A corda que eu vou tocar é essa, a sexta. Aí eu vou pegar o dedo 2, vou usar o dedo 2 para tocar essa corda. E vou tocar na terceira casa dela. Então eu vou na sexta corda e coloco aqui, pressiono nessa corda. Eu vou ter isso aqui, um Sol. A corda solta é um Mi, a corda apertada é um Sol. Beleza? Eu vou mantendo. Dedo 1 na segunda casa da quinta corda. Aí a gente conta as cordas de baixo para cima e coloca aqui na segunda casa da quinta corda. Conta as casas, uma casa, 2 casas. Já temos 2 notas apertadas. Aqui vai ficar solta. E por último, lá embaixo, eu ponho o dedo 3 na primeira corda, na terceira casa. Formei um acorde simplérrimo, simplíssimo de Sol maior. Beleza? Só então essa ideia, a princípio, é só para falar sobre essa linguagem dos dedos, das casas e das cordas. Ok? Então, beleza. Vamos mais uma coisa muito importante ainda agora sobre o violão.
O polegar, ele fica apoiado atrás, aqui ó, atrás do violão. Em geral, a maneira quando a gente começa, a gente tende a colocar esse dedão bem para cima, esse polegar bem para cima, ultrapassando o braço. Tanto que quando a gente está assim de frente, ó, quando a gente está assim de frente, ele aparece aqui. Mas isso aqui impossibilita muita coisa, ele avacalha o processo, aquele, igual aprender a dirigir na autoescola quando a gente já sabe dirigir. Isso é um vício e é bom quem está começando do início já pensar nisso, assim. Então, o dedo aqui em cima está errado. A ideia boa do dedo e certa é que o dedo apoie um pouco abaixo do final do braço do violão e ele fica apoiado assim, ó, não assim. Ele vai ter um apoio porque depois ele vai precisar fazer esse movimento de pinça aqui, ó, entre a nota e o braço do violão. Você vai puxar ele aqui atrás, aqui, ó, aqui atrás você vai fazer ele assim, e aqui você vai fazer o outro aqui. Ele vai servir como uma força para pontas dos dedos. Beleza? Então, a primeira grande dica, assim, que às vezes muita gente não percebe, não dá e dificulta muito a fazer os acordes, é essa questão do polegar. Beleza. Outra coisa, temos o polegar mais aqui atrás. A gente vai pensar a mão sempre com formato de concha. Às vezes, o dedo ele faz umas coisas assim, ó. Por exemplo, eu tô aqui nessa nota, aí ele faz assim, ó, ele fica reto. Isso aqui está errado e vai dificultar muito o processo de aprendizado e a formação de acordes mais complexos. Então a ideia da nota ela sempre tem que vir de fora para dentro e atacar na nota no meiozinho do dedo, assim, ó, buscar o máximo possível do meio do dedo para colocar em cima da nota, em cima da corda. Esse é um processo de motricidade que eu vou falar disso aí também daqui a pouco. Mas então vamos seguir aqui, ó. Primeira coisa, dedo atrás, aqui na frente a gente vai colocar o dedo máximo no meiozinho possível e jamais ele reto assim, ó. Nunca deixar acontecer essa curva, ele sempre arqueado, beleza? Para ele fazer esse formato de pinça e o polegar dá força para poder atacar as notas aqui. A última coisa em relação aos dedos, mais básicas, porque também nas aulas online e conforme vocês vão me trazendo o feedback, eu vou notando ali e aí eu vou limpando. A princípio online, que a gente não está presencial, eu vou limpando e falando, ó, aquele dedo ali está errado, treina tal exercício que vai possibilitar que esse dedo se comporte de uma maneira melhor. Tá? E a última coisa é, quando eu tocar a casa, por exemplo, eu peço o dedo 1 na segunda casa da quinta corda. Então a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, quinta corda, casa 1, 2, quinta corda e o dedo 1, beleza. Só que essa segunda casa, ela tem uma gama grande de espaço, ó. Ela pode ser tanto no início da casa, quanto mais no final da casa. Mas o que vai acontecer? A gente vai tentar tocar ao máximo próximo do final da casa. Nunca ultrapassar a barreira, ó, que a gente já vai estar na próxima casa, na casa 3. Mas a gente vai ficar um pouquinho antes de terminar ela. Quanto mais próximo, ó, quanto mais próximo, mais limpo o som fica. Aqui no meio, ó, o som fica com alguns rangidos. E aqui no mais próximo do traste, ela fica com um som mais limpo. Beleza? Então, ó, aqui eu tô fazendo errado, ó, o meu polegar aqui em cima. A ideia é o polegar não aparecer, ó, vem aqui para trás, pressiona e toca. Beleza? Alguns acordes, como toda regra existe exceção, o polegar vai vir mais para cá. Porque ele vai dar alguns outros apoios, porque cada acorde vai exigir uma mão. Mas a princípio é isso. Beleza? Então vamos lá. Outra coisa importante. Na música, a gente tem o treinamento, a compreensão. Primeira coisa, a gente compreende o que tem que ser feito. Compreende um acorde, tipo, ó, ouvi isso, ouvi, compreendi, entendi o que acontece aí. Tem notas tocando juntas. Então primeiro a gente entende, aí a gente vai ter a teoria para explicar, é uma nota Sol, uma nota Si, uma nota Ré, Sol, Si e Ré tocando simultâneas. Beleza. Isso aí a gente vai compreender e é para isso que a aula vai servir, para a gente
ter essa parte do papel. Isso é importante, não dá para fugir total disso, porque isso que vai dar elementos, é igual aprender a ler e escrever, assim, essa questão da música é muito alfabetização mesmo. Então, por mais que a gente já saiba falar, é importante saber que uma palavra ela é composta por sílabas, isso tudo é importante para a gente evoluir na linguagem, nas palavras novas, né? Beleza, então a primeira coisa é a compreensão. A segunda coisa é o ouvido. A gente vai começar a treinar nosso ouvido para identificar, a princípio, o que está afinado e o que está desafinado. Entender que, por exemplo, um acorde, se eu faço aqui, ó, entender que tem alguma coisa errada acontecendo, tem umas dissonâncias aí, que a gente chama de dissonância quando as notas não combinam muito bem, e quando está errado. Então o nosso ouvido é o principal professor. É ele que vai com você mesmo, sendo honesto, sendo humilde, porque a gente tem que saber que todo processo, todo início de aprendizado, a gente não vai tocar e não vai fazer tão bem quanto os caras que a gente costuma ouvir e gostar, por exemplo. Mas quanto mais o tempo de prática a gente vai fazendo, rapidinho a gente vai limpando e vai conseguindo ter bons resultados assim, na sonoridade e gostar do que a gente está tocando. Então o nosso ouvido é o nosso principal juiz, assim, é o nosso principal avaliador do que está acontecendo. Além desse fato do ouvido ser um avaliador do que é legal, do que não é, ele também é a nossa ferramenta de aprendizado musical, de internalização da música. Isso também vem aos poucos, mas é bem importante, internalizar essas notas, internalizar esses acordes, que você vai ver que conforme vai passando o tempo, você vai ouvir uma pessoa tocando um acorde que você já toca ele muitas vezes, você já identifica pelo som, sem ver a pessoa tocando, você já sabe o acorde que ele está tocando. Beleza? Mas isso é com o tempo, com a prática, mas rola, vai. É só seguir que vai. E por último é a motricidade, que é o mais chato do esquema. Porque compreender a gente compreende rápido, porque a música, por mais complexa que ela seja, ela é muito coerente matematicamente e rapidinho a gente vai entendendo a sintaxe das coisas. O ouvido também a gente já tem geralmente quem quer aprender música já é uma pessoa que gosta de ouvir música, que já tem um certo treinamento prévio, mesmo não músico. Mas a motricidade é o mais tenso, porque você vai propor para sua mão e para o seu músculo, para os seus ossos da mão, movimentos que eles nunca fizeram. Vários movimentos que a gente usa, motricidade fina, movimentos mínimos de troca, a gente não usa no mundo cotidiano em geral. Então é um negócio que a gente vai ter que ensinar para a nossa mão, para as nossas mãos, a se comportar da maneira que a gente quer. Para isso a gente trabalha muito com a repetição e com o hábito. Então é só na prática que a mão vai aprendendo. Por mais que a gente seja a pessoa com QI mais elevado, com inteligência que assimila assim, muito rápido as coisas, a mão, a motricidade é um negócio que exige prática. Tempo de prática, não tem como fugir. Então, é bem importante focar nessas coisas, ter isso em mente, ter uma humildade de espírito e uma disciplina para poder ampliar, para poder praticar e fazer os estudos, porque quanto mais a gente pratica, mais rápido a gente colhe os prazeres de tocar, mais rápido a gente toca legal, as pessoas à volta vão olhar e falar, ó, que bonito, vão se emocionar, a gente mesmo se sente bem, porque eu tenho um histórico já de alguns anos dando aula e eu vejo isso, os alunos que não praticam nada, assim, caem num processo de decepção, porque o violão, principalmente, é um instrumento que essa coisa motora, a motricidade, ela exige uma prática ali, não precisa ser 2 horas por dia, 3 horas por dia. Eu vou falar disso agora, que é a organização dos estudos, que seja 20 minutos por dia, 10 minutos. A questão do cérebro, eu também estudei psicologia e eu gosto muito da neurologia e é uma questão de sinapses mentais. Os nossos neurônios, eles estão dispostos a aprender quase tudo novo que a gente colocar para eles. Mas a gente precisa repetir muitas vezes até que eles formem mesmo conexões fortes e aquele aprendizado se torne realmente efetivo. E para isso a prática constante é a melhor saída. Não precisa praticar muito, se matar de praticar, mas ter uma constância de no mínimo, um dia sim, um dia não, tá com o violão ali na mão, tá com o instrumento na mão que você quer aprender e fazer isso. Beleza? Então esse primeiro processo é basicamente isso. Vou falar mais uma coisa sobre isso que eu estou falando das rotinas de estudo. Vou, principalmente para os alunos online que a gente estiver trabalhando junto ali individualmente, vou propor planos de estudo. Também o aluno pode e deve, na verdade, trazer para mim as possibilidades sendo real, assim, não consigo treinar todo dia, não consigo treinar, a gente achar a melhor maneira
de ter um plano diário de estudo, de ter um lugar a se chegar, assim, de falar, não, em 2 meses eu quero tocar, sei lá, 5 acordes e 10 músicas. É possível, de verdade, não é papo de vendedor e tudo, é possível sem dúvida, assim. Até porque a música, ela é um aprendizado que quanto mais você aprende, maior vai ficando seu repertório, que muita coisa que você aprendeu para outras coisas você vai utilizando para novos aprendizados, assim. Então, o primeiro processo do aprendizado musical, ele é mais tenso, porque você precisa assimilar quase tudo na vida, né? Você precisa assimilar um negócio novo ali, mas depois que você vai pegando o flow, o ritmo, vai sendo maravilhoso, assim. Eu digo por mim, porque até hoje eu estudo, e hoje em dia eu estudo flauta transversal, que é um instrumento que eu nunca tinha pegado, tem 2 meses que eu tô com ele. E quando eu passo 30 minutos com a flauta e largo ela e depois volto, é mágico, assim. Eu já me sinto tocando muito melhor, consigo fazer coisas que há 30 minutos atrás pareciam impossíveis, porque eu foquei na maneira de estudar. Então isso também vai ser um processo que a gente tem com os alunos online individuais, que é organizar esse estudo individual, saber o horário de cada um e propor toda uma organização do que a gente faz: estudos melódicos, estudos harmônicos, estudos rítmicos e estudos de composição. Também é um fato que eu gosto muito de criar. Eu acho que mesmo que não seja a melhor música do mundo, a gente vai sempre trabalhando no tudo que a gente aprender. A gente toca músicas que já existem, mas também compõe músicas novas. Podem ser sem letras, instrumentais, mas a gente vai sempre criando e compondo junto. Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa desse primeiro momento, dessa primeira aula, que é, na verdade, uma trocação de ideias sobre possibilidades. Tá, uma outra coisa importante, afinação do instrumento. Eu vou mandar aqui, junto com essa aula, vai vir mais 2 aulas, que é a primeira aula mesmo, assim, de música, de violão especificamente, e logo depois uma mini aula de como afinar o violão. Então o afinador é importantíssimo, alguns violões já vêm, o meu violão já tem um afinador nele aqui, ó, eu ligo aqui, ele já tem um afinador, mas tem aplicativos de celular bem fáceis, grátis para baixar, para afinar. E tem aparelho também, um aparelho eletrônico que é um afinador só, que também pode comprar, é barato. Então a afinação do violão é importantíssima. A primeira coisa que a gente sempre faz é aprender a afinar o violão e ter ele sempre afinadinho, porque não adianta às vezes tocar coisas técnicas às mãos se o violão está desafinado. Aí vai tudo por água abaixo. Então é isso, esse primeiro momento, a primeira aula é essa, a ideia de tudo que vai acontecer, de como a gente pode se organizar, esses assuntos mais amplos, assim. E logo em seguida vem a próxima aula, que é sobre a nossa primeira aula de violão mesmo, e uma ideia de como afinar o violão. Beleza? Até mais e vamos de música!